Acho que muitos de vocês conhecem aquele grande filme com Steve McQueen, Fuga do Inferno, que é baseado num episódio real. Uma fuga de aviadores aliados do campo de prisioneiros de guerra, o Stalag Luft 3, uns 160 quilômetros ao sudeste de Berlim. Mas tem sempre o mais, né? E se eu te contar que houve uma outra fuga de aviadores aliados e que essa não foi de um campo de prisioneiros, mas da mais secreta de todas as bases de Hitler? Pois é, tipo assim, os caras fugindo da área 51 dos nazistas. Acredita nisso? Pois é, isso aconteceu. E quer saber como foi? Ah, então senta, que lá vem história e das boas. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Documento Asas, as histórias da história. Como você só encontra aqui no canal de Asas, com o apoio dos nossos parceiros, a Embraer e o Hangar 33. Olha que bacana, o nosso jeito de vestir a paixão de voar. Pois é, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações e dar uma olhada na nossa loja, hein? Tem edição nova de Asas, que você pode comprar direto com a gente. Bom, o tenente Mikhail Deviataev foi daqueles pilotos soviéticos que enfrentou aquele verdadeiro inferno de tentar segurar a Luftwaffe desde o primeiro dia da invasão alemã da União Soviética. E no meio do segundo semestre de 1941, já tinha acumulado 180 missões e já eram ais, com 9 aeronaves inimigas abatidas. Mas no final de setembro, num combate, ele foi abatido. Sobreviveu, mas com ferimentos graves, e o veredito médico era que ele podia continuar a voar, voltar a voar no caso, mas não em caça. Talvez até na aviação de ataque ou de bombardeiro, mas não de caça. Caramba, mas Mikhail tinha alma de caçador. Ele acatou a ordem como bom soldado, mas não deixou de ficar cutucando seus superiores sem descanso, até que no primeiro semestre de 1944 conseguiu ser realocado para uma unidade de caça, a 9ª Divisão de Caça da Guarda, uma unidade de elite, então liderada inclusive por um dos maiores ases soviéticos, Alexander Pokrishkin. A unidade voava o caça de fabricação norte-americana, o Bell P-39 Airacobra, em missões de caça-bombardeiro e de ataque. E numa dessas, durante a ofensiva de Lvov-Sandomierz, em julho de 1944, o Mikhail se viu atacado por 3 Messerschmitt 109, sozinho com seu Airacobra, e, cara, por melhor que ele tentasse, acabou abatido. Ele desceu de paraquedas no território inimigo e foi capturado. E depois de passar por um centro de triagem, ele foi enviado para o campo de concentração Klein-Königsberg. Então começaria a sua luta pela sobrevivência. Afinal de contas, vamos explicar aqui, né? Vamos deixar claro. Os nazistas tinham uma política de extermínio no leste e não seguiam nenhuma regra de prisioneiros de guerra com os soviéticos. Desrespeitavam claramente a Convenção de Genebra. Ao contrário, mesmo rendidos, oficiais de alta patente e comissários políticos, que também eram militares do Exército Vermelho, eram sumariamente executados, seguindo uma diretriz oficial das Forças Armadas Alemãs, emitida logo no início do ataque à União Soviética. Mesmo aqueles que eram poupados da execução sumária, seguiam para campos de concentração e de trabalhos forçados, tipo trabalho escravo, ao contrário do que acontecia com os militares britânicos e norte-americanos, né? Inclusive com os brasileiros, aos quais os nazistas respeitavam o status de prisioneiros de guerra. Com os soviéticos não tinha isso, era extermínio, tá? Então, o Mikhail ficou só com a roupa do corpo e sem muitas ilusões do seu futuro, né, nas mãos dos nazistas. E desse modo ele logo formou um grupo de fuga com outros prisioneiros soviéticos, escavando um túnel à noite, muito parecido com aquele lance do filme do McQueen.
Mas, pouco antes da noite prevista para a fuga, o esquema foi descoberto. E o resultado disso foi a execução sumária de grande parte do grupo, tá? Com o restante sendo condenado à transferência para um dos campos de extermínio nazistas. Os de, agora é difícil falar esse nome, Sachsenhausen, tá? Do qual com certeza não ia sair com vida. Mas, acredite se possível, né? O acaso salvou Mikhail. Na transferência dele, em vez do seu nome e dados com a ordem de ser sumariamente executado quando chegasse no campo, ele foi identificado como um outro prisioneiro que ele nem conhecia. E esse não estava selecionado, ao menos, para execução sumária imediata. Isso, claro, não livrava Mikhail de um futuro nas câmeras de gás de Sachsenhausen. E ele, lógico, de imediato já começou a pensar num novo plano de fuga. Mas aí veio outro, como a gente diria, golpe do destino. No segundo semestre de 1944, os prisioneiros mais saudáveis e capazes de trabalhar, que estavam no campo de extermínio, foram separados para serem levados àquele que, na época, era com certeza o segundo lugar mais importante e secreto de todo o Terceiro Reich. Só ficava atrás do bunker pessoal do próprio Hitler. Esse lugar era a ilha Usedom, no Mar Báltico, onde estava a base de pesquisa secreta do programa de foguetes da Alemanha nazista, Peenemünde. Especialmente notável pelo programa da V2, um foguete sem igual em nenhum outro país, que foi o primeiro míssil balístico de longo alcance operacional do mundo. É claro que os trabalhadores escravos num centro tão secreto como aquele sabiam que só tinha um destino, a morte. A segurança nazista sabia que mesmo a mais insignificante informação sobre as pesquisas podiam revelar segredos decisivos daquelas tecnologias então únicas. Em Usedom, a vida útil de um prisioneiro ficava por volta de um mês. Depois disso, morte. Mikhail entendeu isso rápido e percebeu também que a ilha só tinha uma via de escape, pelo ar. O complexo possuía um aeródromo próprio, protegido por tropas SS, com caças Bf-109 para proteção das instalações e um punhado de bombardeiros Heinkel HE-111, muitos transformados, usados como aeronaves laboratório para os testes de armas experimentais, claro, incluindo a V2. Pronto, Mikhail já tinha o seu novo plano de fuga. Roubar um dos Heinkel. Ousado. Imagine, que isso? De onde você tirou essa ideia? Bom, para chegar num dos bombardeiros, havia os guardas de segurança. E também o próprio pessoal da Luftwaffe, claro, né? Então, Mikhail concebeu a seguinte ideia. Um grupo de 10 prisioneiros ia neutralizar os guardas, alguns deles, né? E então, vestindo os uniformes desses guardas, iam fingir que estavam escoltando o resto dos prisioneiros para um dos Heinkel, como se fosse uma operação de relocação dos prisioneiros. Mikhail, é óbvio, ia ter que ser o piloto, tá? Mesmo nunca tendo voado e nem entrado no Heinkel antes. Mas, que é isso? Isso é um detalhe, ele não conhecer nada do avião. É um puro detalhe. O grupo mandou ver o plano e, para surpresa deles próprios, funcionou. De repente, eles estavam dentro de um HE-111H-22, com Mikhail nos controles. Intuitivamente, ele entendeu o cockpit, que nunca tinha visto antes, como eu disse, ligou os motores e taxiou para a pista. Ele precisou de uma primeira corrida para sentir o bombardeiro. Era muito mais pesado que qualquer avião que ele tinha pilotado, então não decolou na primeira corrida. E aí, diante de uma guarnição que ainda estava atônita com aquilo que estava acontecendo, o Heinkel, cheio de prisioneiros soviéticos, em fuga, decolou. Pois é, estavam fugindo da base mais secreta de toda a Alemanha. Era 8 de fevereiro de 1945. Às pressas,
um dos caças Bf-109 decolou, minutos depois do Heinkel, com ordem de abater o bombardeiro de qualquer custo, né? A qualquer custo, imagina. O Kowalski, pô, vamos deixar escapar? Não! Afinal, para o comandante militar de Peenemünde, aquela fuga não era apenas o fim da sua carreira militar. Cara, era o fim da sua vida, ia lhe custar a vida, tá? Mas, para desespero dos militares em Peenemünde, o caça retornou da sua sortida sem sucesso. O Heinkel tinha escapado. E agora imagina essa notícia chegando em Berlim. Assim, sabe? Pois é, o grupo aí de soviéticos fugiu. Pois é, fugiu. 10. Ou quanto? 1? 2? Não, 10. 5 dias depois, o próprio comandante supremo da Luftwaffe, Hermann Göring, acompanhado por um dos mais proeminentes e temidos líderes nazistas, Martin Bormann, chegou em Peenemünde para questionar sobre o caso. Segundo alguns historiadores, parece que nessas alturas, para evitar a morte certa dos envolvidos, tinha sido forjada, digamos assim, uma versão oficial com o final feliz do episódio. Assim, o comando do complexo, o piloto do Bf-109 e outros envolvidos simplesmente mentiram, contando para Göring e Bormann que o avião dos fugitivos tinha sido interceptado e abatido sobre o Mar Báltico. O incidente, terrivelmente vergonhoso, tinha então tido um desfecho sem maiores consequências. Só que não! Conduzindo o Heinkel, Mikhail passou sobre a linha de frente, onde a artilharia antiaérea soviética não perdoou, atingiu o avião inimigo. Avariado, foi conduzido por Mikhail para um voo de emergência, perto da aldeia de Golin, na área do Exército Soviético número 61. Tinham escapado, todos! E o grupo, na verdade, conseguiu mais que a liberdade. O seu Heinkel, que Mikhail pousou quase intacto, era muito mais que um bombardeiro. Era, na verdade, um precioso laboratório voador, usado nos testes dos mísseis, repleto de equipamentos então ultra secretos de comunicações, controle, medição, monitoramento dos lançamentos dos foguetes. Tudo foi levado para Moscou, para um estudo cuidadoso por técnicos e engenheiros de radiofísica soviéticos, que não apenas puderam descerrar muitos segredos, como adquirir uma sofisticada tecnologia que viria a ser usada em seus próprios programas militares e de foguetes. Claro que com uma fuga tão inacreditável, todo o grupo teve de enfrentar uma previsível sequência de interrogatórios da inteligência militar, para verificar se não eram desertores que haviam se tornado agentes para os alemães. Infelizmente, cara, a paranoia stalinista era implacável, né? Injusta e sangrenta. Os não oficiais do grupo foram mandados de volta ao fronte. De 7, 5 morreram em combate. Os 3 oficiais do grupo, incluindo o nosso Mikhail, ficaram suspensos até o fim da guerra. O que não impediu que o piloto fosse chamado no apoio às forças soviéticas na apreensão de tudo que pudesse ser útil em Peenemünde, quando o complexo foi capturado pelo Exército Vermelho próximo do finzinho da guerra. Mas, com a ficha dele ainda constando quase como um criminoso, com o fim da guerra, Mikhail enfrentou muita dificuldade para se reposicionar, até para arrumar emprego. E, de fato, ele só foi salvo dessa situação injusta e terrível pela intervenção direta do próprio pai do programa espacial soviético, Sergei Korolev, que efetivamente defendeu o cara. Tinha ido para Peenemünde junto com ele, argumentando que as informações obtidas por Mikhail e seu grupo tinham sido cruciais para o próprio programa espacial soviético. Assim, a ficha de Mikhail foi enfim limpa em 1957. E no mesmo ano ele recebeu a mais alta distinção militar do país, a de Herói da União Soviética. Enfim, após receber diversas outras condecorações e publicar suas memórias, Mikhail Deviataev morreu em Kazan em 24 de novembro de 2002, com 85 anos. Foi enterrado no cemitério central, bem próximo do Memorial aos Mártires da Segunda Guerra Mundial, que para os russos é a Grande Guerra Patriótica. Então,
Gostou dessa história? Pois é, tá vendo? Bom, eu acho que não vai rolar um filme de Hollywood dessa história. Mas bem que algum estúdio de Moscou podia fazer, né? Cara, que roteiro! Então, olha só, continuem conosco. Se inscreva, ative o sininho para ser informado de todas as novidades. Convide os amigos para o nosso canal, o meu, o seu, do Kowalski. Não esqueçam do Kowalski, nunca. Um grande abraço para vocês e até mais.